Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me acontecerão em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? A igreja pode sentar. Abre o coração do teu povo, meu Pai, e faz a minha língua como a pena de um destro escritor, para aprendermos e entendermos mais da tua palavra, que é viva e eficaz. Que ela penetre no nosso interior de forma poderosa e queime no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amados, nós estamos diante da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Epístola esta que Paulo escreveu em um contexto de prisão. Paulo basicamente se despede no capítulo 4 de Timóteo, lá que tem aquele lindo versículo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse contexto histórico que o apóstolo Paulo estava vivendo era o contexto de perseguição da igreja, onde o imperador Nero estabeleceu como um de seus objetivos acabar com a igreja. É óbvio que ele não conseguiu, amém? A igreja foi preservada até os dias de hoje e continuará sendo. Só que aquele contexto que o apóstolo Paulo estava vivendo, escrevendo para Timóteo, era um contexto de muitas complicações. Era um contexto onde estavam tentando suprimir a fé do povo de Deus. Era um contexto onde estavam tentando acabar com a fé, impedindo a pregação do evangelho. Só que ele, escrevendo para Timóteo, ele o encoraja. Olha, Timóteo, não tenha sobre você um espírito de covardia. Timóteo era pastor. Timóteo, não tenha sobre você um espírito de medo, mas seja valente, seja corajoso, porque o que você recebeu da parte do Senhor, pela imposição de mãos.
E ele começa esse texto, penúltimo capítulo, escrevendo e dizendo: sabe disso, que nos últimos dias, o que quer dizer, amados irmãos, os últimos dias? Não é apenas esses últimos dias ante ao arrebatamento e a grande tribulação. Não. É o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14, diz: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O que Pedro está falando bem aqui? Ele está explicando que aquilo que está acontecendo, o Pentecostes, é o cumprimento da profecia de Joel. E Joel diz que nos últimos dias, esse termo, últimos dias, virou uma forma deles se referirem ao período entre a primeira vinda do Messias e a segunda vinda do Messias. É esse período que Paulo está falando. Aquele período já era, onde ele estava escrevendo para Timóteo, considerado os últimos dias. E ele vai dizer como vai ser esses últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Não são trabalhosos apenas no sentido de que nós precisamos trabalhar para o avanço do reino. Ele está falando de tempos difíceis, dependendo da sua versão, vai estar dessa forma. Tempos em que vai ser difícil viver a fé cristã. Tempos onde vão tentar de todas as formas suprimir a nossa fé. E como esse tempo vai ser marcado, porque a gente tende a pensar, né, irmã Alessandra, que vai tudo melhorar quando a gente vira crente. Que o mundo ele vai ficar mais agradável, que as coisas vão caminhar de uma forma mais positiva. Tanto que tem a história, né, que a gente tem que pensar positivo, porque aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala, a gente atrai. Uma vez um amigo falou isso, né? Poxa, se isso for verdade, então eu vou ficar falando R$1 milhão, R$1 milhão, R$1 milhão para atrair R$1 milhão. Como se a nossa palavra vazia tivesse algum poder. Eu te garanto, ela não tem. Esse tempo ele é marcado por homens amantes de si mesmo. Esse tempo ele é marcado por avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos. Pessoas sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. E Paulo dá uma lista bem extensa. Paulo ele vai estar falando que essa era, esses últimos dias, eles são marcados por um avanço grotesco do pecado. Por um avanço assustador do pecado. Essa semana, me enviaram uma notícia de uma igreja em Santa Catarina, que o filho, a criança, foi no banheiro. E no banheiro da igreja, a criança foi violentada. Dentro da igreja, amados irmãos. Aonde deveria ser o lugar que a gente encontra paz? Aonde deveria ser o lugar de refúgio? Sendo lugar
de morte. Paulo não está falando somente aqui de como o mundo estará. Paulo está falando de como o pecado vai avançar. Olha o verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O mundo não tem aparência de piedade. O mundo tem a aparência de impiedade. O mundo tem a aparência de maldade. Aonde tem a aparência de piedade? Dentro da igreja. Paulo está trazendo essa exortação, mostrando que o tempo final, que o tempo do fim é marcado por uma impiedade crescente, é marcado por uma oposição ativa do evangelho, é marcada pela manifestação do espírito do anticristo. E a recomendação de Paulo: Timóteo, quanto a estes eu te digo, afasta deles. Esses que estão pervertendo o evangelho, esses que estão manipulando o evangelho, Timóteo, afasta-te. Não tenha comunhão. Não, mas ele fala bem. Mas ele tem uma oratória bonita. Não, mas ele fala palavras agradáveis. Ele fala que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, ele vai te dar. Ora, amado irmão. Não, mas ele é um bom arqueólogo. Não, mas ele é um bom historiador. O conselho de Paulo é: afasta-te. Eles estão manipulando o evangelho. Eles estão mudando a verdade bíblica. Afasta-te, afasta-te. Eles são presunçosos, amantes de si mesmos, eles são narcisistas. Eles olham só o seu bem. Eles olham só aquilo que eles querem. Eles olham só para o próprio ventre. Eles se endeusam. Eles se ensoberbecem. Esses dias, esse mês ou mês passado, morreu a esposa de um pastor, bispo, é um monte de título, né? De uma igreja muito grande. A idolatria. Aquela mulher foi terrível. Teve uma igreja que fez uma estátua, irmãos. Uma estátua para um pastor. Aonde tempos atrás, a igreja evangélica, protestante, pregava contra a idolatria católica, apostólica, romana. Hoje ela faz pior. Homens amantes de si mesmo. Homens que não perdoam, são irreconciliáveis. O tanto de líder e pastor que tem, que prefere mandar um irmão embora, que prefere que o irmão saia, que não está nem aí o irmão sai, seja pelo motivo que for, não olha nem na cara, não faz uma ligação, não se preocupa. Se o irmão saiu decepcionado, triste, com razão ou não, não importa. Jesus conta a parábola que o pastor, ele conta as ovelhas, ele vê faltando uma. Não importa se ela se perdeu, porque ela foi teimosa. Não importa se ela se perdeu, amado e querido irmão, porque ela tropeçou pelo caminho. Ou não importa se foi descuido do pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela. Mas os pastores são rancorosos. Se não vem na minha igreja, já está errado pela frase, né? Na minha igreja. A igreja Aliança Cristã não é minha, é de Cristo. O sumo pastor dessa igreja é ele. Eu estabelecerei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não pelejarão e não prevalecerão contra ela. Homens amantes de si mesmo manipulam o povo, destroem o povo. Nessa lista, o apóstolo Paulo ele ensina algo grandioso. Teve um filósofo, Jean-Jacques Rousseau, que disse: o homem nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe. Isso é uma mentira descarada, mano.
não é o homem que nasce bom. E não é a sociedade que corrompe o homem. O homem é mau. O homem tem uma natureza pecadora. Pastor, Bíblia, Gênesis 3,17, a terra, Adão, será maldita por tua causa. A terra será maldita por sua causa. Aparência de piedade. Homens usando pessoas. Nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, Deus ordena que o amemos acima de todas as coisas e que amemos o próximo como a nós mesmos. Mas se amamos a nós mesmos acima de tudo, não amaremos a Deus, nem ao próximo. No universo há Deus, pessoas e coisas. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas se começamos adorando a nós mesmos, acabaremos ignorando a Deus, amando as coisas e usando as pessoas. Este é o triste diagnóstico da sociedade. A conduta do homem hoje ela é falida. São tempos trabalhosos. São tempos difíceis. Essa é a era da igreja que nós vivemos. E o mais assustador é que isso está no meio da igreja. É a aparência de piedade. A aparência de que é bom. Aí, para enganar o povo, porque usa da aparência. Para enganar o povo, o que é feito? Serviços sociais. Vai entregar sopa de madrugada. Aí conta um monte de história. Aí chora. Mas não ensina o evangelho. Eles vão, amados irmãos, cada vez mais substituindo a palavra por qualquer outra atividade. É por isso que Paulo fala, olha, verso 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo, ele falando aos Efésios, ele fala assim, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ele está ensinando e mostrando que em alguns momentos da Bíblia, a mulher, ela vai representar a igreja. Quando Paulo está ensinando e instruindo Timóteo, ele está falando, esses homens, eles se introduzem em casas para levar as mulheres nécias. Aí você vai lembrar, eu tenho certeza que Paulo também lembrou, da parábola das 10 virgens. As 5 prudentes e as 5 nécias. Ele está falando, Timóteo, esses homens, eles vão invadir o povo de Deus e vão seduzir e vão cativar. A ideia de cativar no grego é aquela ideia do militar que está em guerra e leva o seu inimigo cativo e o tortura e o manipula para que ele venha dar todas as informações que ele precisa. Paulo está falando, Timóteo, esses homens, eles vão se introduzir na igreja, de casa em casa, vão pegar os mais vulneráveis, aqueles que estão cedendo para o pecado e vão tentar destruí-los, porque aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem. Sabe o que é isso? É aquele irmão que ouve uma boa palavra, que vem no culto, glorifica, louva, exalta, mas sai daqui e vai viver a sua vida de uma vã maneira. É aquele irmão que ouve o Hernandes Dias Lopes, mas depois está ouvindo aquele outro apóstolo, está ouvindo aquele outro pastor da Rosa Ungida. Existem esses que ouvem, são os crentes ecléticos, né? Que ouvem de tudo, ouvem,
mas nunca chegam, amados irmãos, ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres, esses aqui, alguns estudiosos vão afirmar, uma vaga ideia exata, né, igual o Tony Stark fala, que seria aqueles bruxos feiticeiros lá da época de Moisés, que Moisés fazia um sinal, eles vinham e replicavam, como quem diz assim, a gente também consegue fazer. A gente também consegue fazer o que você faz, Moisés. A gente também consegue. Só que eles foram pegos de surpresa. Eles conseguem copiar 2 sinais. Só que no terceiro sinal, no terceiro ou quarto sinal, não me falha a memória agora, eles veem o sinal da úlcera. E a Bíblia vai dizer lá em Êxodo 19, eles foram pegos pela úlcera. E eles não conseguiram se manter de pé. É sobre esses que Paulo está falando. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, eles são reprovados. Eles não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Amados, eu creio no seguinte: Satanás, ele vai tentar. O anticristo, ele vai tentar. Os falsos profetas, eles vão tentar, mas eles não terão êxito. Warren Wiersbe diz: Satanás é imitador e falsificador de Deus em tudo que ele faz, mas ele não tem verdade. Vós tem por paz ao diabo, disse Jesus em João 8, para os escribas e fariseus. Porque vocês não se firmaram na verdade. Porque vocês amam a mentira. Porque vocês amam a manipulação. Só que não é assim com o povo de Deus. Sabe no que eu creio? Eu creio que todo aquele que tem um coração sincero, em algum momento, Cristo é apresentado para libertar. Cristo é apresentado, amado e querido irmão, para salvar. Olha só o 9, não irão, porém, avante, eles não vão prevalecer. Irmãos, quando eu olho textos como esse, quando eu olho 1 Timóteo 4, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando eu leio lá 2 Pedro 2, houve entre o povo falsos profetas, assim como no meio de vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Quando eu olho Ezequiel 34, ai dos pastores que apacentam a si mesmo, não apacentarão as minhas ovelhas, comeis da gordura. E vai falando. Quando eu olho, eu falo, Senhor, tem misericórdia. Mas quando eu me deparo com o versículo 9, eu glorifico a Deus, porque eles não prevalecerão. Porque ainda há 7.000 que não se dobrou a Baal. Porque ainda há os perturbadores de Israel. Ainda tem aqueles que transtornam o mundo, irmãos. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles líderes amantes de si mesmo, pastores corruptos, pastores adúlteros, violentadores, obstinados, eles não irão avante. Líderes que são garotos propaganda de político. Alertei a igreja na quarta-feira e alerto de novo hoje. Ano que vem é ano de eleição. A aliança cristã não fará nenhuma aliança política. A aliança cristã não fará nenhuma promoção política. Porque nesse lugar o rei é Jesus. O soberano é o Senhor. Então não me venha nem com Luiz Inácio e nem com Jair Messias. Nesse lugar é Jesus. E apenas Ele. Não vou
tolerar pelo Espírito de Deus nenhuma briga política partidária nesse lugar. E eu não vou me tornar um pastor, garoto propaganda de político nenhum. Não vamos nos vender, irmãos. Mas, Vitor, mas, pastor, a igreja, ela então não vai crescer. Fica aqui a gente. 3, 4, 5. Já fomos 6, 7, irmãos. Não tenho a menor preocupação com isso. Nós vamos até o fim. Eles não irão avante, porque vai ser manifesto o seu adultério. Vai ser manifesto o seu pecado, a sua heresia. Só que para a gente tem uma palavra de incentivo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Tu, porém, tem o meu modo de viver, Timóteo. Tu, porém, tem a intenção. Timóteo, tu, porém, tem a fé, tem a longanimidade, Timóteo, tem o amor e tem a paciência. Amados, eles podem estar do jeito que for, mas tu, porém, vai seguir a minha palavra. Vai seguir o evangelho. Não importa a forma como eles decidiram viver a vida deles, tu, porém, segue a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a fé, a longanimidade, a caridade e a paciência. Perseguições e aflições, tais como me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições eu sofri. E o Senhor de todas me livrou. Livrou, Paulo? Mas, Paulo, tu tá preso, Paulo. No final da carta tu fala, todos me abandonaram. Eu fiquei sozinho, eu estou com frio, me traz a capa e me traz os pergaminhos e os livros. Sabe do que ele está falando? O livramento foi o livramento de desviar. Foi o livramento de apostatar. Foi o livramento de recuar. Foi o livramento de se acovardar. Olha só, Timóteo, faz igual eu fiz, eu permaneci firme. Eu permaneci te servindo, nem cadeias, nem prisões puderam me parar, Timóteo. Sabe por quê? Porque todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles vão continuar e eles só vão piorar. É a mente do anticristo. Filhinhos, já é a última hora, disse o apóstolo João. E o anticristo vem. Mas eu digo, muitos já têm se feito anticristo. Muitos já têm se feito anticristos. Eles vão tentando manipular o povo. Eles vão tentando enganar o povo e vão sendo enganados. Eles vão. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Mas eu vi uma novidade. Mas eu vi uma doutrina nova. Mas apareceu um profeta dizendo que ele é as duas testemunhas. Mas apareceu um outro com uma revelação de quando vai ser o arrebatamento. Olha só, mas apareceu um outro dizendo que um anjo apareceu a ele, dizendo que é para implantar uma nova doutrina, dizendo para trazer uma nova novidade. Ele estava lá na internet, fazendo sinais e prodígios. Timóteo, não importa. Permanece naquilo que você aprendeu e naquilo que você foi inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Pode vir a doutrina que for,
Pode vir o ensinamento que for, permanece na palavra. Permanece na Bíblia. Pode vir a novidade. Pode vir a nova revelação. Pode vir a nova onda. Agora está na onda da parede preta. Pode vir a onda da parede lilás, irmão. Na parede da cor do morango aí do amor. Pode vir a onda que for. Permanece firme na palavra. Permanece firme naquilo que tu aprendeu. Permanece naquilo que te foi instruído. Quem te ensinou não foi carne nem sangue. Irmãos, essas mensagens que têm alcançado vidas e mais vidas, fora do Rio de Janeiro, em outras cidades, não são palavras de sabedoria humana, não são novidades, é apenas o Evangelho, é a exposição da palavra. Quem ensina e quem instrui é o Espírito. Quem discipula, quem cuida, quem pastoreia é Jesus. Quem dá o poder, quem cura e quem liberta é Deus, irmãos. Só que o povo se perdeu, fugiu da centralidade das Escrituras, deram ouvido ao liberalismo teológico, negam que a Bíblia é a palavra de Deus, negam que ela é inspirada por Deus. Eles vivem de sensacionalismo. Deus falou comigo, eu vi, eu ouvi. Uma ortodoxia morta. Ficam na letra, mas não vivem. A palavra não salta para a sua vida. Igrejas transformadas em franquias empresariais, negócios de família, quem sucede ao filho. Mais política do que evangelho. Falam mais da nação brasileira do que do reino celestial. Púlpitos entregues à política. Uma geração analfabeta do evangelho. Dizem servir a Jesus, mas não o conhecem. Submetem-se a emoções e mais emoções e não experimentam a palavra de Deus. São homens maus, de verdade, que vão enganando e sendo enganados. Tu, porém. Mais uma vez, nas palavras de Hernandes Dias Lopes, os crentes não têm firmeza. Eles correm atrás das últimas novidades do mercado da fé. Não examinam mais a palavra de Deus, não têm raízes nem compromisso. A luz interior é mais importante do que a palavra revelada. A experiência é mais importante do que a verdade. As emoções estão no trono e a razão está destronada. As pessoas buscam salvação, mas não o Salvador. Querem a bênção, mas não o abençoador. Querem as dádivas, mas não o compromisso. A palavra de Deus é a fonte que a gente precisa. E a origem dessa palavra é o próprio Deus. Olha o versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada. A escritura, a palavra de Deus foi inspirada pelo próprio Deus. O apóstolo Pedro fala na sua segunda epístola, no capítulo 1, no verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia veio de Deus, irmãos. A Bíblia é o tesouro que você precisa. A Bíblia é o confronto que transforma o ser humano. John Wesley, ele traz uma aplicação lógica bem interessante. Ele fala o seguinte: a Bíblia foi concebida por uma dessas três fontes. Por homens bons ou anjos, por homens maus ou demônios, ou por Deus. Primeiro, a Bíblia não pode ter sido concebida por homens bons nem por anjos, porque ambos não poderiam escrever um livro que mentissem em cada página escrita em que houvesse as palavras "assim diz o Senhor", sabendo perfeitamente que o Senhor nada dissera e que todas as coisas tivessem sido inventadas por eles. Segundo, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens maus ou demônios, porque não poderiam escrever um livro que ordena a prática de todos os bons conselhos, proíbe o pecado e descreve o castigo eterno de todos os incrédulos. Portanto, concluo, a Bíblia foi concebida por Deus e revelada aos homens.
Eu vou te falar a importância das Escrituras. As Escrituras são alimento espiritual. Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é a libertação. João 8:31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Jeremias 1:11-12. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aquele que tem a sua vida na palavra é bem-aventurado. Salmo capítulo 1, verso 1-3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo próprio, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 119, 1-12. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos, os que buscam com todo o coração, e que não praticam iniquidade, que andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente observássemos. Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, então não ficaria confundido. Atentando eu para os teus mandamentos, louvar-te-ei, aleluia, com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente, com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os seus estatutos. A palavra de Deus tem um propósito de trazer salvação. Sem Bíblia não há o conhecimento da salvação. Sem a Bíblia nós não vamos compreender que a gente precisa ser salvo. Qualquer outra religião aceita. Eles vão dizer que você está bem, que você só precisa de uma vida boa, que você só precisa de uma paz interior, que você só precisa de uma solução para os seus problemas. O Evangelho não. O Evangelho esclarece que você tem um problema, e o problema se chama pecado. Por isso que o Evangelho é boa notícia, mas antes da boa notícia tem a má notícia. A má notícia é: eu estou perdido. A boa notícia é: a salvação chegou e é Jesus. Quem apresenta isso? A Bíblia. Deus, ele preservou essa biblioteca sagrada de 66 livros, mesmo diante de séculos, homens e mais homens tentando destruir. E ela sobreviveu, sabe por quê? Porque essa palavra, ela é eterna. Todo entendimento que a igreja precisa ter vem da palavra. Por isso que Paulo fala: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Ela é proveitosa para redarguir. Não é para a gente, como crente, como cristão, falar toda hora: olha, Deus falou comigo. Olha, eu senti no coração. Cuidado, pode ser um ataque cardíaco que você está tendo. Eu senti no coração, senti um arrepio. Só está frio, irmão. Fica tranquilo. Olha, eu senti, eu fiz, aconteci. Não é assim que funciona. Pastor, você está dizendo que Deus não fala? Sim, Deus ele fala. Você está dizendo que você não crê nos dons espirituais? Sim, eu creio, irmãos, nos dons espirituais. Pastor, você está dizendo que, então, acima de qualquer manifestação sobrenatural está a palavra. No catolicismo romano, primeiro é o Papa, depois a tradição, depois a Bíblia. Na Igreja Aliança Cristã, e para todo o povo de Deus, primeiro é a Bíblia, segundo é a Bíblia, terceiro, a Bíblia. Ela é soberana. Ela ensina,
ela redargue, ela corrige, ela instrui em justiça. Muitas seitas vão tentar te anunciar um Cristo. Muitas religiões vão tentar te apresentar um Salvador. A única fé, o único credo que te apresenta o verdadeiro Deus, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador, é a Bíblia. Para que tudo isso? Para nos moldar. Para nos transformar. Só que os avarentos, corruptos e falsos profetas e pastores, eles mudam a Bíblia para se adaptar ao ser humano. Quando tem que ser ao contrário. O cristão tem que se adaptar à palavra de Deus. Verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Somos moldados pela palavra. Somos moldados por Jesus. Eles podem, Timóteo, tu, porém. Eles vivem da forma que eles querem. Eles distorcem o evangelho. Timóteo, tu, porém. Tu não vai ser dessa forma. Quando temos a Bíblia, somos expostos à palavra de Deus de forma sistemática e profunda. É ali que somos ensinados, corrigidos, exortados e preparados para servir. Não existe, irmãos, crescimento espiritual saudável sem um ensino fiel das Escrituras. Por isso, a escola bíblica é um presente de Deus para a igreja. É um ambiente onde somos formados à imagem de Cristo, firmados no Evangelho e preparados para toda boa obra. O retorno da escola bíblica, que ainda não sabemos se será em agosto ou setembro desse ano, mas acontecerá. É uma oportunidade para que toda a igreja se comprometa com o crescimento espiritual e o conhecimento da verdade. A escola bíblica na Igreja Aliança Cristã não vai ser para estudar revista, não vai ser para estudar apenas alguns livros, é para estudar a palavra de Deus. É para sermos forjados conforme a palavra de Deus, como foi pregado no domingo passado. Essa palavra que é viva e eficaz. Essa palavra que tem que ser prioridade na nossa vida. Essa palavra que tem que permear a nossa vida. Não se preocupe. Não se preocupe se as cadeiras encherão. Mas se preocupe em se tornar um cristão nos padrões bíblicos, preparado para toda boa. Porque logo depois Paulo vai falar para Timóteo, sabendo disso tudo, Timóteo, pregue em tempo e em fora de tempo. A gente quer, às vezes, inverter a etapa, né? Se converte e quer pregar, sem antes ser instruído na palavra de Deus. Por isso, quando voltarmos, antes, óbvio que a gente vai anunciar, vai ser no domingo, vai ser nesse mesmo horário, 9h30, e depois vai ser o culto. Venha com seu papel, venha com sua caneta. Vai ser instrução na palavra. Vai ser ensinamento vivo. E nós não vamos parar. Nós não vamos nos vender. Você acha que por acaso, que quarta e domingo, entra alguém, senta, não fica e vai embora, irmão? Não são todos que resistirão e que serão devotos a aprender mais da palavra. Muitos podem procurar vários tipos de sensacionalismo. Aqui não encontrarão. Aqui encontrarão apenas a palavra do Evangelho. A palavra da verdade. Amém? Eles podem, Aliança Cristã. Tu, porém, permaneça firme na palavra. Eles podem se vender. Eles podem negociar a fé. Eles podem negar o Salvador. Eles podem se aliançar com a política. Eles podem inventar novas doutrinas. Tu, porém, Aliança Cristã, permaneça firme naquilo que tens aprendido na palavra de Deus. Amém?